Sabe aquela sensação de que focar é uma batalha quase impossível? A cabeça tá a 1000 por hora, mas parece que o corpo não obedece? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no porquê disso acontecer. E um spoiler, a resposta tá na neurociência, não na preguiça. Essa imagem, ela resume tudo, né? Aquele potencial incrível, uma mente que dispara, que não para, mas sem os freios certos para direcionar essa energia toda. É a frustração de saber exatamente o que precisa ser feito, mas sentir que o próprio cérebro parece que não colabora. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, vamos quebrar alguns medos. Depois, a gente dá uma olhada no hardware do cérebro. Aí, vamos entender a química por trás da desatenção, analisar o custo real disso tudo e, o mais importante, descobrir por que se culpar não resolve absolutamente nada. Vamos lá, começando pelo começo, os rótulos. A sociedade adora colocar nomes naquilo que não entende, mas a neurociência, felizmente, nos oferece explicações muito, mas muito mais precisas. Olha só esse contraste, é gritante. De um lado, a gente tem esses rótulos que só geram culpa, preguiça e responsabilidade. Do outro, a explicação científica, um déficit de regulação, diferenças na estrutura do cérebro, baixo combustível químico. A perspectiva muda completamente, né? Deixa de ser um julgamento moral para ser o que realmente é, uma questão biológica. Então, resumindo, o problema não é falta de esforço. O nome científico para isso é déficit de regulação do córtex frontal. Eu sei, é um nome complicado, mas a ideia é bem simples. A parte do cérebro responsável pelo controle não está operando como deveria. É isso. É biologia pura. Não tem nada a ver com falha de caráter. Ok, agora vamos para a parte física da coisa. Porque não é só sobre como o cérebro funciona, mas sobre como ele é construído, literalmente. Vamos falar um pouco sobre o hardware. Pensa no córtex frontal como se fosse o CEO do cérebro. Ele é o responsável por tomar as grandes decisões, por planejar o futuro e, o mais importante, por pisar no freio. É aquela vozinha que diz: opa, calma aí, pensa melhor antes de agir. É o nosso sistema de controle executivo. E aqui é que está o pulo do gato. Imagens de ressonância magnética mostram que, em pessoas com TDAH, essa área do CEO pode ser fisicamente um pouco menor ou então simplesmente mostrar menos atividade. Imagina um chefe tentando gerenciar a empresa com metade da equipe e com a linha de telefone cortada. Fica bem difícil, né? Essa ideia aqui resume perfeitamente a sessão. Não é sobre falta de vontade de parar ou de focar. O problema está no sistema de freios, que por uma questão de estrutura cerebral simplesmente não tem a mesma potência. É uma questão mecânica, por assim dizer. Beleza? A gente já viu o hardware. Agora, vamos falar do combustível que faz esse motor todo funcionar. A química cerebral, ou seja, os neurotransmissores. Pensa em dois combustíveis essenciais para o nosso cérebro. A dopamina, que é tipo a gasolina da motivação e da recompensa, e a norepinefrina, que cuida do alerta e do foco. No cérebro com TDAH, como a gente vê aqui, os níveis desses químicos costumam ser mais baixos. É literalmente como tentar dar partida numa Ferrari com o tanque quase na reserva. E olha, isso muda completamente o jeito que a gente enxerga a procrastinação. Não é preguiça. É o cérebro faminto por dopamina, buscando desesperadamente qualquer coisinha, um vídeo, uma música, uma notificação no celular, qualquer coisa que dê aquela pequena injeção de estímulo só para ele conseguir funcionar. E é exatamente aí que os medicamentos estimulantes entram. Eles não criam nenhum superpoder, não. A função deles é basicamente reabastecer o tanque de dopamina, deixar ele num nível normal. E aí, com o combustível certo, o CEO e o sistema de freios do cérebro conseguem, finalmente, fazer o trabalho dele direito. Mas, apesar de toda essa ciência, de tudo que a gente está vendo, ainda existe um mito muito comum e sinceramente perigoso, que meio que invalida tudo isso. E a gente precisa falar sobre ele. Mas todo mundo se distrai um pouco. Quem é que nunca ouviu isso? O problema é que essa frase pega uma condição neurológica real e transforma numa coisinha boba, um traço de personalidade qualquer. E a realidade é muito mais complexa e séria. É que os dados não mentem, sabe? O TDAH não tratado não é um jeitinho de ser. As estatísticas mostram consequências bem reais e graves. Menor desempenho acadêmico, taxas mais altas de divórcio, um risco bem maior de abuso de substâncias e até mais acidentes de trânsito. Para algo ser um diagnóstico, precisa haver um prejuízo real na vida da pessoa, e esses dados deixam claro o porquê. E tudo isso leva a gente para o nosso ponto final.
que talvez seja o mais importante de todos. Se tudo isso é biologia, então onde é que a culpa entra nessa história? Vamos ser sinceros. Quantas vezes a culpa já apareceu por ser desse jeito? Depois de uma vida inteira ouvindo que é só se esforçar mais, fica quase impossível não acabar acreditando que a falha é pessoal, né? Então, a mensagem aqui é bem direta. Pare. Sério, simplesmente pare de se culpar. Porque a ciência nos dá a permissão e, mais importante, as razões para a gente poder abandonar esse peso de uma vez por todas. O TDAH tem um componente genético fortíssimo, um dos mais altos entre as condições de saúde mental. Ninguém escolhe ter um sistema de dopamina que funciona de um jeito diferente, assim como ninguém escolhe a cor dos próprios olhos. Não é uma falha moral, é herança genética. É simplesmente biologia. E essa é a grande ideia para levar daqui. A desatenção é química, não é moral. Entender e aceitar isso é o primeiro passo para a mudança. É o que abre a porta para buscar as ferramentas certas e, finalmente, aprender a pilotar essa Ferrari. Então a pergunta que fica é: agora que está claro que não se trata de tentar mais e sim de tentar diferente, por onde começar?